Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um vídeo no canal. Dessa vez eu volto para falar de futebol, mas não só de futebol, mas de Libertadores da América. Mas vocês sabem antes de começar o vídeo, peço para vocês virem aqui, deixem o like de vocês, deixa o comentário, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Te convido a conhecer mais do meu canal aqui no YouTube. Eu tenho feito conteúdos que as pessoas têm gostado, tem bastante comentário, bastante curtida, então fico feliz. Estamos crescendo, isso é maravilhoso, já estamos chegando na casa dos 340 inscritos, então fico muito feliz mesmo, um crescimento muito legal. Então eu espero crescer ainda mais e quem sabe chegar até os 400 no final do ano, que é a meta geral, né? Tinha falado há alguns vídeos atrás que realmente é o que eu tenho buscado no momento. E óbvio que eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês e também continuando produzindo esses conteúdos, tá bom? É isso, bora pro vídeo. Chegamos nas semifinais da Libertadores e tá acabando esse torneio que a gente gosta tanto. E a gente tem um jogaço entre times brasileiros nas semis. Senhoras e senhores, nós temos Internacional e Fluminense, só isso. Esses dois gigantes do futebol. E já aproveitando para falar que, obviamente, dois times brasileiros e eles vão ter muito confronto entre eles. Principalmente, né, por serem do mesmo país. Ao todo, na história, foram 75 jogos entre os dois, com 31 vitórias do Internacional, 22 empates e 22 vitórias do Fluminense. E eles já jogaram por, obviamente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, inclusive fazendo final, Taça de Prata, né, o Robertão, Primeira Liga, onde o Fluminense foi campeão, e pela Libertadores, que é o torneio que a gente está falando desse jogo de agora. Eles já se enfrentaram pela Libertadores, volto lá atrás, em 2012, onde eles jogaram pelas oitavas finais. O primeiro jogo, aí é ao contrário do que vai ser nesse ano, né? O primeiro jogo foi no Sul e o segundo jogo foi aqui no Rio, no caso, no Newton Santos. Naquele momento o Maracanã estava fechado, né, para as obras que iam ter da Copa do Mundo de 2014. Então, aquele momento o Maracanã ficou muito fechado e o Fluminense jogou por diversas vezes, até na própria Libertadores naqueles anos, no Newton Santos, né, em Engenhão, e também até no São Januário também, fizemos partidas por lá. Mas esse jogo em si foi no Newton Santos, a gente ganhou por 2-1, o primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo foi 2-1 para o Fluminense, e o Fluminense acabou passando de fase naquela ocasião. E como é que essas equipes chegam no confronto? O Fluminense ele veio de, obviamente, contra o Olímpia, né? Como já tinha feito vídeo aqui no canal falando sobre e fez história, porque até então não tinha conseguido vencer o Olímpia, já tinha vencido no sentido de passar do Olímpia, né? Que vencer já tinha conseguido, mas acabou perdendo no Paraguai e não conseguiu sua classificação. Nesse caso não, a gente ganhou aqui no Rio, depois ganhou lá no Paraguai e acabou passando. E o Inter também vem de grande classificação contra o Bolívar, principalmente pelo primeiro jogo na altitude imensa, acabou ganhando de 1-0 e aqui também fez 2-0 e acabou passando até com facilidade, né? Certa tranquilidade de um time que era fraco, mas tem uma altitude que ninguém quer pegar. A verdade é essa, apesar de todo mundo em teoria quer pegar porque é um time dos que estavam mais fracos, mas jogar realmente lá em cima, acredito que todo mundo tenta fugir. E assim, como as equipes jogam, acho que é importante dizer, o Fluminense, como muita gente já falou, e até por ser um time que tem feito mais sucesso recente, mesmo sem título importante que o Internacional, a gente já sabe meio que o Fluminense joga, né? O time que toca muito bem a bola, tem o Fernando Diniz, que é um cara que tem muita qualidade nesse jogo, tenta atacar o tempo todo, ter a posse, manter o controle do jogo, mas é verdade que a gente teve mudanças do jeito que o Fluminense joga, principalmente pela entrada do John Kennedy, que é um outro atacante, outro centroavante que joga muito mais perto do Cano do que joga na mesma posição do Arias ou do Keno aberto. Então,
quando ele joga muito próximo do Cano. O Cano até volta mais do que ele, pelo senso tático e de marcação do Cano até. Então isso muda bastante. Muda, tem aquilo, né? O lado bom, o lado ruim. No caso contra o Olímpia foi muito bom porque ele fez gol importante, principalmente lá também. E é um cara que rompe linhas, né? Um cara com mais velocidade, coisa que falta mais no Fluminense. Apesar de ter o Cano e o Arias, que são rápidos, mas eles não fazem tanto isso porque geralmente são os caras que vão ter a bola no pé, principalmente o Arias. Mas, assim, é legal ver um cara diferente, ainda mais ele, que entrou tão bem, né, no Fluminense, voltou também, um cara que a gente espera tanto, né? A torcida tricolor sempre espera muito do John Kennedy, então isso tem sido legal. Aproveito para falar logo o que deve ser a escalação, né? O Fluminense, na minha opinião, deve mandar a campo o melhor time que já teve no ano, que foi no confronto até contra o River Plate no Maracanã, pela fase de grupos. O Fluminense tem jogado, né, joga ao longo do tempo, né, com o Fernando Diniz, geralmente no 4-2-3-1. Você sabe que eu não sou muito fã de falar um esquema tático certinho, porque varia muito na forma de atacar, de defender. Então, mas para ter uma base, né, para o torcedor, para a gente ter uma base do que vai ser, eu mostro esse 4-2-3-1 aí que está na tela, com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Alexander, Ganso, Arias, Keno e Cano. Eu acho que esse pode ser o provável time. É claro que ainda não saiu, estou fazendo esse vídeo aqui bem antes, então obviamente eu não tenho a escalação nas minhas mãos, nem tenho um contato para falar qual vai ser, mas obviamente também pode ter o John Kennedy como titular, que inclusive não seria nenhuma surpresa, porque vem sendo o titular, no lugar do Alexander ou até do Keno, ou do jeito que o Diniz gosta de inventar, pode ser que tire até outro, né? Mas eu acho que esses dois, se for ter o Kennedy, é capaz dele entrar, e o Ganso até jogar como volante, como tem sido, principalmente contra o Olímpia, né? O Inter, ele tem características diferentes do Fluminense, é um time também que gosta de jogar, mas ele joga de outro jeito, com mais velocidade, mais intensidade, até talvez mais objetividade. Essa palavra é muito subjetiva, objetividade, porque o Fluminense também é um time objetivo, mas tem outras características, né? É difícil falar. O que eu posso destacar é que o Fluminense, quando ele ataca, ele geralmente coloca o time para atacar todo de um lado. Vai atacar pela esquerda, então vai todo mundo pela esquerda, o ponta direita vai para a esquerda para ter superioridade numérica. O Inter não, o Inter já é um time mais compactado, e os caras da ponta, né, tem muita liberdade, o Wanderson e o Maurício, que geralmente são os titulares e que devem ser os titulares contra o Fluminense. É um time que tem mais, esse ponta tem mais liberdade pelo corredor e tem muita liberdade para atacar, para defender, para se juntar ao ataque, para ir na linha de fundo, cruzar, então eles fazem muito isso. E além deles tem o Herner Valencia, que é um baita centroavante, um camisa 9 muito bom, faz gol, sai da área, tenta tabelar, abre espaço para esses caras que chegam, para os volantes também, de certa forma. Então é um time muito interessante mesmo, um time muito bem treinado pelo Kudê, que é um baita técnico também. O time que deve ir a campo do Inter deve ser no 4-1-3-2, que é basicamente o time que o Kudê usa. Repito, isso dependendo da fase do jogo, né? Fase ofensiva, defensiva. Geralmente o Fluminense joga no 4-2-3-1, como eu mostrei, e na fase defensiva um 4-4-2. O Inter joga no 4-1-3-2 e geralmente no momento defensivo joga no 4-4-2 também, que geralmente é a mais utilizada forma de defender, porque é mais simples de ser treinada e você tem dois caras mais na frente, né, para o contra-ataque, enfim, geralmente é a mais usada. Então o Inter deve ir a campo com Rocher, Hugo Malo, Vitão, Mercado, René, Johnny Arangues, Maurício, o Wanderson, Alan Patrick e Herner Valencia. Mudança que pode ter no Inter também é a entrada do Busto no lugar do Malo, lateral por lateral, Hugo Malo lateral / zagueiro, porque o Hugo Malo é um cara mais defensivo e o Busto mais atacante, né? Um lateral ponta. Inclusive na forma de jogar do Inter ele abre como se fosse realmente um ponta, porque ele tem muita velocidade e muita força. Então muda essas características. Também estou fazendo o vídeo antes, não sei qual vai ser, a provável escalação foi essa que eu disse, mas podem ter mudanças, obviamente não sou o dono da verdade, nem quero ser, aliás.
Os times, de certa forma, eles se espelham, podem se espelhar no campo porque usam formações parecidas, né? Mas, assim, vai ser um grande jogo, porque temos 2 camisa 10 muito bons, Ganso, Alan Patrick, 2 camisas 9 bons, fazedores de gol, diferentes, né? Cada um no seu estilo. O Ener Valencia sai um pouco mais da área, tem essa tendência. O Cano é um cara que tem 75% dos seus gols com um toque só. Então, um cara que é da última finalização, mas é um cara também que tem mostrado muita versatilidade voltando. Temos de um lado Rocher, um baita goleiro, talvez o melhor da América do Sul, e do outro Fábio, 42 anos, agarrando muito. André versus Johnny, 2 volantes muito bons. Arias e Wanderson. Então, assim, tem muitos elementos legais nessa história e nesse confronto. E eu aproveito para falar quem passará, né? Vocês devem estar se perguntando isso. Então, essa é a pergunta difícil, porque eu acho o confronto muito, muito aberto mesmo. Eu diria que o Fluminense é um pouco mais favorito porque joga mais e está há um tempo jogando desse jeito com esse técnico. Mas o Inter, pelo outro lado, decide dentro do Beira-Rio, decide em casa. Então, por isso que eu, no fim das contas, fico a 50-50, não querendo ficar em cima do muro. O pessoal sabe que geralmente eu não fico. Acho que o Fluminense joga um pouco melhor, mas eu acho o time do Inter muito matreiro. Principalmente vem sendo, né, nesses últimos jogos. Vem crescendo, né? Se for parar para pensar, o Inter vem numa crescente legal. Talvez dos 4 que estão nas semifinais, é o time que talvez tenha mais margem para crescimento ainda. Porque o Palmeiras já foi do seu máximo, já mostrou o seu máximo. O Fluminense já mostrou o seu máximo, não está no seu melhor momento. E o Boca vive um momento ruim, talvez também não esteja no seu máximo, acho que não chegou a atingir, mas também não sei se tem um potencial grande igual o Inter. Mas é aquilo, o Inter desses 4, pode ser o de maior potencial, porque a gente ainda não viu, mas pode ser também que não seja o melhor potencial em relação ao Palmeiras e o Fluminense que já mostraram. Então, assim, sabe, é muito complicado a gente falar disso. O Inter tem jogadores experientes, campeões, como eu disse, vai decidir no Beira-Rio, é uma coisa importante. O que eu posso dizer, a única certeza que eu tenho é que dia 4 de novembro no Maracanã vai estar só um desses 2, porque os 2 não vão conseguir passar. Mas, assim, é um confronto muito legal. Muito respeito de todos os lados. O Fluminense, obviamente, respeita muito o Inter respeita muito o Fluminense, mesmo o Inter tendo 2 Libertadores, o Fluminense não tendo, mas mesmo assim acho que tem muito respeito de todos os lados. E vai ser um baita confronto. O Internacional com alguns pontos fracos, principalmente no meio campo, né, na marcação por trás dos volantes, onde o Fluminense gosta de jogar muito, então isso pode ser um ponto explorado pelo Fluminense. Talvez até o Hugo Malo possa entrar no lugar por isso, para dar mais suporte ali. Talvez o Arangues desça um pouco mais para fechar com o Johnny ali, porque se o Inter der espaço ali, o Fluminense chegando com 2, 3, com superioridade numérica, vai dar muito trabalho para o Inter. No caso do ponto fraco do Fluminense, eu posso destacar como o time, como eu falei, geralmente ataca pela esquerda, vai o ponta que já está na esquerda e o ponta da direita. O Ganso afunila um pouco mais, o André chega mais por trás, o Marcelo na lateral esquerda. Então, assim, por ficar muitos jogadores no lado ou no setor onde está a bola, no outro lado vai faltar gente. E isso que acontece em várias oportunidades. A gente vê o Fluminense, o Samuel Xavier ficando contra 2. Isso aconteceu muito no jogo contra o Cruzeiro, um pouco menos contra o Cruzeiro, mas no jogo em Volta Redonda isso ficou bem escancarado. Então, assim, os 2 têm pontos fortes, pontos fracos. O Fluminense deve ir com o Marcelo, fazendo uma dobradinha com o Alexander, o Inter buscando o Alan Patrick e o Ener Valencia, uma ligação ali muito boa. Então, assim, tem tudo para ser, obviamente, um bom jogo. Para mim, em termos de nome, é a melhor semifinal do que pode ser, né? Quer dizer, em nome não, em termos práticos, pode ser a melhor final, porque de nome é Palmeiras e Boca, porque são times maiores que Fluminense e Internacional, né, em termos de título de história. O jogo será transmitido pela Globo e pelo Paramount Plus. O jogo será, obviamente, na quarta-feira. Esse vídeo está sendo postado na terça. E, assim, serão jogos muito bons. Os 2 podem anotar, tanto as 2 semifinais. E, é claro, eu quero que o Fluminense chegue na final. Espero, vou torcer para que isso aconteça, é claro. Aqui, ó, a camisa atrás. Obviamente, não preciso esconder, mas, obviamente, sempre respeitando muito o Internacional.
Aproveito para dizer que amanhã vai ter vídeo sobre a outra semifinal, Boca Juniors e Palmeiras, que também é uma baita semifinal, que tem muita história, inclusive, não perca. Mas é isso. Obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.